Messias. Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a vida de vocês. Vamos aqui dar início a mais uma live, amém? Que seja sempre direcionada pelo Senhor. Amém? Vamos dar uns minutinhos. Glória a Deus, café com palavra. A paz do Senhor, irmã Yara, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tá tudo bem? Como está sendo seu dia, sua semana? E agora? Tá aparecendo o som? Tá aparecendo o som? Vocês estão me ouvindo direitinho? Vocês estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir direitinho? Café com Palavra diz que tá sem áudio. Da glória, Jesus. Amém? Amém. A paz do Senhor, pastora Lucimeire, pastora Meire, missionária Charlene, minha amigona, que bom ver você aqui. Glória a Deus, louvado seja Deus. E aí, tá dando para ouvir Café com Palavra? A paz do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmã Andréia. Louvado seja Deus. Gente, eu vou esperar uns minutinhos, tá bom? Para poder eu estar dando início aqui a mais um testemunho para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tinha desmarcado as lives, mas minha pastora veio aqui falar que não era para me desmarcar. E essas lives é uma direção do Senhor. E sempre assim vai ter obstáculos, né? Pra gente, quando você se levanta para fazer a obra do Senhor, sempre vai ter obstáculo para querer impedir de você estar fazendo a obra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Espero que estejam todas bem em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo direitinho? Coloca um joinha aí, se você estiver me ouvindo. Glória a Deus, a paz do Senhor, minha irmã. Gente, se eu não mencionar o nome de vocês, não fique triste não, é porque às vezes quando eu vou começar a falar, aí eu não fico olhando, né? Mas saiba que todos que entrar, sei que o Senhor vai derramar chuvas de bênção, sei que o Senhor vai falar de alguma forma com cada um de nós. Gente, o som tá muito alto? Amém, pastora? O som tá muito alto? Eita, glória, deu certo aí, né, irmã Yara? Gente, eu vou colocar um louvor aqui pra gente orar. Eu achei um louvor tão bonito, mas eu fui ver que tem direitos autorais, né? E se eu colocasse na live não ia dar certo. É um louvor que fala muito comigo. Espero que fale com todos vocês. Glória a Deus, que bom. Vamos orar? Amém. Vamos orar? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Dai-nos sede de beber. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aleluias. Amém, pastor. A paz do Senhor, pastor. Pastor Mauro. Meu pastor, gente. Louvado seja Deus. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Quem és, aleluia, soberano Deus, Pai amado. Eu quero, Senhor, te agradecer por este momento, Senhor. E desde já quero te agradecer, Pai amado, pela minha vida, pela vida do meu esposo, pela vida da minha família, pela minha casa, por tudo que o Senhor está me proporcionando. E desde já, soberano Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor vai ao encontro, Pai, de cada família, de cada pessoa, Senhor, que está, meu Pai, aqui nesta live e as pessoas que ainda vão ver esta live, porque ela vai ficar gravada. Eu espero em nome de Jesus, assim como o Senhor Jesus me tocou, me resgatou do lamaçal, que o Senhor possa resgatar aquelas pessoas, meu Pai, que têm sede do Senhor, sede da Tua presença, e que essas pessoas, Senhor, possam voltar para a Tua casa. Amém? Que Deus abençoe a irmã, a pastora Lívia, glória a Deus. Bruna, que Deus abençoe a sua vida, Bruna. Então, Pai amado, essas irmãs que vai chegando, essas pessoas que vai estar chegando, que o Senhor possa cobrir elas, Senhor, com a sua proteção, que as chuvas de bênção venham sobre a vida dela, que elas possam ser tocadas assim como eu fui tocada e estou sendo tocada agora neste momento. Pai amado, que o Senhor venha tirar todo impedimento, todo empecilho, Pai, para que eu venha falar aquilo, Senhor, que o Senhor venha falar. Que toda voz contrária do inimigo sobre a vida de cada um que vai ouvir esta mensagem caia por terra em nome de Jesus. Então, desde já, Pai amado, eu te peço, esteja conosco, meu Pai, nessa mensagem, esteja conosco, meu Pai, nessa live, e que essa live pode alcançar milhões de pessoas, meu Pai, que estão com sede, meu Pai, da Tua presença. Aquelas pessoas, meu Pai, que bebem uma água normal, mas sentem sede, Pai. Mas hoje estou aqui para falar que a única sede que matou a minha sede foi Jesus Cristo na minha vida. Quando eu entendi que Jesus Cristo foi a fonte da minha vida. Então eu te peço, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha alcançar corações, que o Senhor venha alcançar vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vou falar irmãos porque tem homens também, né, que entram na live. Quero dizer que quando a gente se levanta para fazer a obra do Senhor, o inimigo se levanta. Na verdade, o inimigo, ele já está em pé, né? Ele já está em pé. Como eu falei que essa live é de testemunho, eu vou dar continuidade do meu testemunho, só que hoje eu quero ter um certo cuidado, porque eu não vou estar falando só de mim, mas eu vou estar citando pessoas, mas não vou estar citando nomes. Alguns nomes foram liberados para me citar. Então, eu tinha falado que eu voltei, né, há 6 anos atrás para os caminhos do Senhor, e agora eu vou falar a forma que eu voltei para os caminhos do Senhor. Amém, pastora Lívia, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Então, assim, há 6 anos atrás, eu tinha conhecido um rapaz e ele estava na presença do Senhor e eu não estava. Só que eu já vinha orando, pedindo a Deus, Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos, porque eu não aguento mais esse vazio. Eu fazia festa na minha casa e quando as pessoas iam embora, ficava bagunça, era bebida. Eu não bebia, mas tinha muita bebida, muita cerveja, muita comida. E quando era no outro dia, o vazio estava dentro de mim. Eu falei, Senhor, eu quero voltar para a tua presença. Então foi quando eu conheci um rapaz e ele já estava na presença do Senhor, mas eu não estava. Querendo ou não, ele foi um gatilho para me voltar. Só que a gente temos que sempre pedir ao Senhor discernimento, sabedoria, para saber se algo que você está fazendo vai ser da vontade de Deus, né? Então, eu falei para o Senhor que quando eu voltasse para os caminhos dele, eu não queria ir por força, ou porque alguém estava me insistindo a voltar, não. Eu queria voltar porque eu queria voltar para ficar, e não por pessoas. Aí eu estava indo, né, na igreja juntamente com ele,
E eu falei, eu vou indo. Quando eu sentir de voltar, eu vou voltar. Até que um dia, eu vou falar o nome dele aqui, que é o pastor Marcel e a pastora Cristina, né, que é da igreja Unção de Milagres no Itapuã, no Del Valle. O pastor Marcel foi ele que fez o apelo, mas antes dele fazer o apelo, perguntando quem queria voltar para Jesus, ou quem queria... Oi, Edna, minha filha, seja bem-vinda, filha, na live, que Jesus te abençoe. E aí o pastor Marcel, ele levou uma palavra tão assim, forte, que eu não me recordo, mas ela foi tão assim, forte, que nesse dia foi necessário para mim. Foi necessário, como foi necessário para Jesus ter um encontro com a mulher samaritana, para mim foi necessário a palavra que o pastor Marcel falou naquele dia. Foi necessário para mim. Então, através da palavra dele, dos louvores que foi entoado, que os louvores, querendo ou não, ele prepara um ambiente, que é o nosso coração, para a gente poder receber a palavra do Senhor. E ele falou de uma forma que ali me despertou. E o bom, assim, para mim, naquele dia, foi que ninguém insistiu. Ah, aceita Jesus. Ah, você quer voltar? E o pastor, né, assim, tem um carinho muito grande por ele e a esposa dele, que é a pastora Cristina. E nessa caminhada lá, nessa igreja, eu pude ter uma amiga, né, que eu tenho conversa com ela, assim, pelo telefone, que é a irmã Eliane, né? Eu amo ela de paixão, é uma pessoa muito, assim, especial para mim. Então, assim, na hora que ele falou assim, quem estiver afastado, ou quem quiser reconciliar, ou quem quer aceitar Jesus, levante a mão ou vem aqui na frente. E aí aquilo ali para mim foi como se eu falei, aí eu pensei assim, meu Deus, essa vai ser minha oportunidade. E eu não quero perder essa oportunidade. Então eu vou voltar. E eu só peço que o Senhor me dê força. E aí ele perguntou novamente. E eu levantei a mão e fui. Para a honra e glória do Senhor. Sou grata a Deus pela vida desses pastores que de alguma forma falou a palavra do Senhor para mim nesse dia. E eu voltei para os caminhos do Senhor. Então, por que eu vou guardar algo? Se quando a mulher samaritana ela teve um encontro com Jesus, quando ela teve um encontro com Jesus, ela largou o seu cântaro, que era algo importante para ela, e ela foi anunciar a todos que Jesus teve um encontro com ela. Mesmo Jesus sabendo como é que era a vida dela, que está aqui em João 4, aqui está relatando aqui. E no versículo 14 vai dizer assim, no versículo 3 vai dizer assim, ó, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que jorra para a vida eterna, que é a salvação, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E eu pude beber dessa água, estou bebendo ela até hoje, porque a água da fonte da vida é o próprio Jesus. E nesse dia eu pude beber desta água. Então, assim, foi o meu ex-marido que me levou a este lugar. Meu ex-marido. Vai chegar o ponto que eu vou poder falar sobre a minha primeira quebra de aliança, meu primeiro divórcio, porque o que eu vou falar é algo direcionado do Senhor. Então, eu não estou direcionado a falar isso ainda, né? Ou às vezes aqui no decorrer da live, se o Senhor me permitir, eu vou falar. Mas eu não quero falar algo que é de mim. Então, o que eu quero dizer é que nesse decorrer desse período, eu tive altos e baixos, né? Tive altos e baixos. E eu tive outros pastores na minha vida que me ajudou bastante, que foi o pastor Valmir Pires e a pastora Cristiana também. Então, assim, eles foram os pilares na minha vida. Entenda que pastores, quando eles são direcionados por Deus, eles vão ser pilares na sua vida. Então, depois eu teve outros pastores também na minha vida, mas cabe a alguns eu citar os nomes. Teve o pastor Altigós, a pastora Gleice também, que fez parte e faz parte da minha vida. Só que eles foram mais no momento de cura, de libertação, que foi algo extraordinário que aconteceu na minha vida.
mas ainda vai chegar live sobre a cura, a libertação, que é algo, né, que eu estou trabalhando na minha vida sobre isso. Hoje eu quero dizer sobre hoje, como é que está a minha vida hoje, né? Hoje eu posso dizer que eu não tenho mais aquela vontade de beber essa água aqui. Não tenho. Essa água aqui eu vou beber, vou falar, daqui a pouco eu vou sentir sede. Mas quando você bebe a água que é o nosso Senhor Jesus Cristo, você não terá mais sede. E como é que tá, irmã Adriana, o seu processo nessa caminhada com Jesus? Não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil. Eu era uma ovelha assim muito rebelde. Muito rebelde. Hoje não, hoje eu tô aprendendo que com o Senhor, com os meus líderes, que hoje eu tô, né, hoje os meus pastores são o pastor Mauro e a pastora Jaqueline. Então, assim, muitas vezes o pastor, ele falava as coisas assim para mim, e eu saía chutando o balde, não, isso não é para mim não, eu não quero saber não. Eu não quero saber não, mas quando eu chegava em casa, o Espírito Santo me tocava. Você tá errada, você precisa melhorar, você precisa mudar. Aí, e foi luta com essa ovelhinha aqui. Tem que ter paciência, viu? Porque não é fácil, não. E hoje eu tô reconhecendo, né? Eu preciso melhorar muitas coisas? Preciso. Mas, graças a Deus, eles me dão muito conselho, me dão uma base espiritual na minha vida. E eu sei que tem outras pessoas que oram por mim. Oi, Dai, tudo bem? Boa noite. Então, assim, eu tenho bases espiritual na minha vida. Eu tenho amigos que oram por mim. Amigos que estão me ajudando nessa jornada. Porque, sabe por que eu falo amigos? Porque quando chegaram uns homens para levar um paralítico até Jesus, a multidão estava atrapalhando aquele homem chegar até Jesus. Hoje não. Tem obstáculo? Tem, mas eu tenho amigos que me levam a Jesus. Assim como aqueles homens levou o paralítico até Jesus, não teve multidão, não teve porta fechada, não teve nada, janela fechada. Eles levou ele pelo teto. O que eu quero dizer? Que Deus vai colocar pessoas na sua vida que te levam até o céu. Que te leva até o céu. E eu sou assim muito privilegiada, porque eu sinto que tem pessoas que oram por mim. Eu sinto que tem pessoas que torcem pela minha vida. Amém. Jesus ama esse vaso. Glória a Deus. Jesus nos ama, né? Glória a Deus. Isso, irmã Yara. Glória a Deus pelos amigos mais chegados que irmão. Fala que não tem amigos, mas se na própria Bíblia tá falando, que a Yara tá falando aí, que tem amigos mais chegados que irmãos. Não é descartando seu irmão de sangue, mas é um irmão assim que vai te acolher no momento, igual minhas irmãs moram longe. Então o Senhor colocou amigos chegados perto de mim. Amigo é aquele que te levanta. O amigo é aquele que vai te corrigir com a palavra. Esse é o amigo. Aqui, os meus pastores, eles me corrigem com a palavra. Meu marido, ele é meu marido, ele é meu amigo e ele me corrige. Se eu tiver errado, meu marido não vai ficar passando a mãozinha na minha cabeça. Os pastores não passam a mão na minha cabeça. E eu não posso ficar com raiva, porque quando Deus direciona alguém para falar com você, você tem que ouvir o que o Senhor está falando. Porque muitas pessoas pensam assim, eu vou numa igreja lá do Reteté, que tem dom de revelação, mas eu concordo e não concordo. Sabe por quê? Porque a própria revelação está aqui. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, falando um pouquinho só do meu relacionamento passado, quando eu falei para Deus, Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos, eu prometo para o Senhor que eu vou ser uma mulher sábia. Amém. Glória. Gente, eu quero falar e eu quero ler os comentários, viu? Meu Deus. Amém, Bruna. Amém. Que Deus abençoe grandemente, minha amada, sua vida. E que você beba dessa água, Bruna. Beba dessa água para você não sentir mais sede. Beba dessa água. Então, assim, eu falei para Deus que eu queria
ser uma mulher sábia, porque eu não era. Eu vou chegar na live sobre isso, mas hoje só vou dar só um resuminho. Para a próxima live, quando eu for colocar sobre relacionamento, vocês... É forte o meu testemunho sobre o meu relacionamento. E, sabe, e ele me chegou a Jesus, mas eu vim de uma maneira que foi uma dor tão profunda dentro do meu coração, mas eu prometi para Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor me ajudar a voltar, eu prometo que eu vou ficar. Eu quero ficar. E hoje eu não tenho vontade de sair mais. Mas o meu testemunho é forte em relação a como eu voltei, né? Eu não era crente, o rapaz era crente, mas eu louvo a vida dele, né? Ele é meu irmão em Cristo Jesus. Não é porque não deu certo, eu vou falar mal dele, não. Eu quero que a vida dele seja abençoada, que a família dele seja abençoada, né? Então, o que eu tenho para dizer para nós hoje é que como aquela mulher teve um encontro com Jesus, aquela mulher que foi humilhada, quando Jesus falou assim para ela, vai chamar o teu esposo, e ela disse, eu não tenho marido, e o Senhor falou, realmente você não tem, porque o que está com você não é seu. Entenda que a pessoa certa, o Senhor, Ele vai entregar para você. Ele vai enviar para você. Não adianta a gente ficar procurando relacionamento para preencher um vazio de amor de um pai, de um amor de uma mãe. Não adianta. Não vai preencher. Você só vai se frustrar e ter vários relacionamentos como eu tive. Tenho vergonha? Não tenho. Eu tenho vergonha. Foi do que eu fiz, porque ficou lançado para trás. O Senhor Jesus, Ele me resgatou do lamaçal. Ele já me tirou de lá. E eu não vou mais ouvir acusações do inimigo dizendo, você não sou mais. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura. E aí, quando aquela mulher teve um encontro com Jesus, ela correu. Ela foi anunciar para as pessoas o que o Senhor fez na vida dela. É o que eu estou fazendo hoje. Eu estou anunciando o que o Senhor fez na minha vida e tem muita coisa para me dizer. Muita coisa tem para me dizer o que o Senhor fez na minha vida num período assim de 6 anos. 6 anos. Foi algo extraordinário o que aconteceu na minha vida. Eita glória! Edilene! Ô, minha amada, Pri, Pai do Senhor. Então, assim, tá acontecendo algo na minha vida extraordinário que eu pensei que ia demorar a acontecer. Mas quando a gente retém aquilo que o Senhor colocou nas mãos da gente e que você começa a descobrir que Deus quer te usar, aí as coisas começam a fluir. Amém. As velhas se passaram, é o que eu quero em nome de Jesus. Amém, lindona, Pri. As velhas, nós temos que deixar os velhos hábitos. Porque muitas vezes a gente é igual o povo do Egito. O povo do Egito, eles acostumaram com a escravidão. Eu vou dizer que eu estava num ciclo vicioso. E Deus usou grandemente o pastor para falar isso para mim. E realmente, eu estava vivendo... Oi, meu amor. Edilene, tô com saudade, minha linda. E o pastor, Deus usou o pastor para falar comigo de uma maneira que não teve como eu ficar do mesmo jeito. Rodando em ciclo. Não tinha como eu ficar da mesma forma. Aí Deus vai e usa uma irmã também na igreja, a irmã Andréia, para falar que eu estava com o coração endurecido. Eu fiquei com raiva? Não, eu foi orar. Eu ajoelhei. Também foi usada a pastora para dizer, deixa essa menininha, para de chorar, deixa essa menininha que quando eu olhava para mim, eu olhava para Adriana pequenininha, quando eu estava começando a caminhar, palavras que foram lançadas sobre a minha vida, você só presta para chorar, você não vai ser nada na vida, e nisso eu fui criando um ciclo vicioso na minha vida. Tive várias depressões e para mim estava normal, eu queria viver daquele jeito, porque para mim ninguém me amava, ninguém gostava de mim. Só que a gente não temos que viver no vitimismo, não. Nós temos que viver Jesus na nossa vida. Quando a gente vive Jesus na nossa vida, a nossa vida ela é transformada. É o que está acontecendo na minha vida. Depois que eu voltei para Jesus, eu tive altos e baixos, como eu falei aqui no começo. Tive altos e baixos.
Mas obstáculos sempre vai ter. No mundo tereis aflições, mas esteja de bom ânimo, porque Jesus ele venceu o mundo. Nós também podemos vencer, porque Jesus ele carregou os nossos fardos, ele carregou as nossas dores, ele carregou todos os traumas, mas nós temos aquela mania de ir lá buscar. Aleluia, Jesus. De ir lá buscar. Hoje eu não busco mais. Quando fala que você vai sendo curada por dentro, fora vai começando a melhorar. É o que está acontecendo na minha vida. Para mim gravar essa live, isso aqui não é fácil para mim, porque eu não gosto muito de aparecer assim. O problema é o medo. O que você vai falar? E a pastora hoje pegou, não. Você vai fazer o que o Senhor direcionou você fazer. Então eu quero dizer, assim como aquela mulher samaritana teve um encontro com Jesus, e Jesus transformou a vida daquela mulher, deixa Jesus entrar na sua. Deixa Jesus transformar a sua como o Senhor está transformando a minha vida. Está transformando a minha vida. Minha vida hoje é outra. Graças a Deus. Porque Jesus, ele olhou para mim. Quando aquela mulher samaritana chegou lá no poço, Jesus já estava lá, esperando por ela. Glória a Deus. Jesus já estava lá esperando por ela. E ela ia no horário de meio-dia. Por que de meio-dia? Porque é a hora que o sol está mais quente. E aí é um local que muitas pessoas pegavam água. E aí se ela chegasse naquele local ali, ela não estava curada. Porque se ela chegasse naquele local cheio de gente, as pessoas iam apontar ela. Olha lá a prostituta. Olha lá, sabe? Tudo de ruim ia apontar ela. E ela estava cansada de ouvir aquilo. Aí o Senhor foi necessário Jesus passar por Samaria para ter um encontro com aquela mulher. Toda vez que eu vejo essa passagem, eu me emociono com ela, porque é ruim quando você é apontada. É muito ruim quando você é acusada dos seus erros, dos seus pecados. Isso é horrível. E eu fiquei imaginando aquela mulher ali. E o que foi lindo foi que ela pôde ver Jesus pessoalmente. Mas nós não podemos ver Jesus, mas nós podemos sentir. Mas quem diz que a gente não pode ver Jesus? Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Jesus é você, Bruna. Jesus é você, Laís. Jesus é você, Lívia. Jesus é você, Charlene. Jesus é você, Pastor Mauro. Jesus é você, Priscila. Gente, tomara que eu não esqueça o nome de ninguém. Jesus é cada um de nós, porque nós somos imagem, semelhança de Jesus. Então você pode ser aquela pessoa que vai ao encontro de alguém que precisa de um abraço. Você pode ser aquela pessoa que vai ao encontro de alguém que precisa da água, que precisa do alimento que é Jesus. Como eu falei na live passada, Jesus só precisa que você abra a porta. Abre a porta. Quando Jesus entrar, aí vem a transformação, aí vem a cura, aí vem tudo aquilo que está acontecendo. Eu tive um encontro com Jesus no Jardim Secreto sábado e foi algo extraordinário na minha vida. Ali pude rodar uma chave da minha vida. Ali eu pude rodar uma chave. Oi, Geise! Ali eu pude rodar uma chave. Eu pude tirar a imagem da minha mãe. Eu sempre falei assim, eu sou igual a minha mãe. Porque a minha mãe, gente, ela não soube, assim, dar um amor que eu queria que ela tivesse me dado. Então, eu coloquei, assim, muita culpa nela. Eu sou assim porque eu puxei minha mãe. Eu sou assim porque eu puxei fulano, eu puxei cicrano. A gente temos que parar de colocar a culpa nas pessoas e entender que se essas pessoas fizeram isso, é porque foi o que elas receberam. Hoje não. Um dia, um pastor pregou na igreja, ele falou bem assim, pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta,
mas eu jamais, jamais, jamais esquecerei de você. E aí, quando eu ouvi essa palavra, aí que foi entrando mais a palavra do Senhor no meu coração. Aí eu fui entender, meu Deus, Deus, Ele é meu pai, Ele é minha mãe, Ele é minha avó, Ele é minha tia, Ele é um filho. Deus, Ele é tudo. Jesus, Ele é tudo na nossa vida. Ele é tudo na nossa vida. Só precisa que você abre a porta para Ele entrar. E aí aquela mulher, ela jogou o cântaro dela, que é algo que é importante, que é o que ela carregava a água, ela jogou. O que que você precisa jogar da sua vida? O que que você precisa deixar de lado para você ter um encontro com Jesus? O quê? Jesus, ele está voltando todos os dias. Todos os dias, Jesus está voltando para alguém. O que que você precisa deixar? Não deixa que isso te impeça. Não deixa que isso te impeça. O encontro com Jesus não precisa você ir numa igreja, não precisa, você pode ter agora. Você pode aceitar Jesus agora. Você pode reconciliar com Jesus agora. Você pode voltar com Jesus agora. Assim como o pastor Maciel, a pastora Cristina teve uma participação na minha vida, cada um de nós pode ter na vida de alguém. Assim como o pastor Mauro e a pastora Jaqueline têm uma participação na minha vida, e outros pastores têm a participação na minha vida, você pode ser participação na vida de alguém. Você pode ser um abraço que a pessoa está precisando. Você pode ser uma palavra positiva que a pessoa está precisando. Você pode ser aquilo que a pessoa está precisando. Somos nós. Nós somos a luz que ilumina. Somos nós. Porque o mundo ele já é de trevas e nós somos a luz que ilumina. Somos nós. Então, o que você precisa descartar, deixar, jogar para anunciar o Senhor? E o que estamos anunciando? O que está impedindo da gente ter uma vida verdadeira com o Senhor? Uma vida renovada com o Senhor? Eu não vim para a igreja, eu escrevi uma frase aqui, ó. Eu não vim para a igreja para buscar cura nem milagres. Nós não temos que vir, na verdade. Mas nós temos que querer a presença de Jesus. Porque muitas pessoas, quando elas estavam seguindo Jesus, elas queriam cura, né? Elas queriam milagre, né? Na verdade, eu que falei errado aqui. E nós temos que ir para a igreja não por isso, mas primeiro para querer Jesus, a presença de Jesus. Porque quando você tem Jesus, tudo vai fazendo novo na sua vida. Deus te dá um emprego novo, uma casa nova, Deus te dá um marido. Eu falo isso por mim, viu? Por mim. Foi o que Deus fez na minha vida. E eu vou poder terminar de contar meus testemunhos. Gente, eu vou estar gravando live, foi direção do Senhor hoje, que é para me gravar live 2 vezes na semana. E eu vou estar me preparando, eu ainda não sei muito mexer com esse negócio de montar essas coisas. Eu quero agradecer até a irmã Laís que fez que é uma vinheta lá, que tem que colocar no canal do YouTube. Daqui essa live vai pro YouTube, tá bom? Então compartilhe para mais pessoas que puderem ver essa mensagem. Porque a palavra do Senhor, de graça recebeis, de graça temos que dar. Como eu recebi de graça, eu quero devolver de graça para as pessoas a palavra do Senhor. E eu sei que muitas pessoas que não foi alcançada por Jesus vai ser alcançada. Você só precisa ter fé, querer. O primeiro passo é querer. Se você não está dando conta, se você não está dando conta de voltar, faça como eu. Fala todos os dias. Não fique pensando que o Senhor não está te ouvindo, não, que Ele está. Assim como eu senti a saudade de Deus, de Jesus, Ele também sente a nossa saudade. Ele sente saudade da gente. Volta para os caminhos do Senhor. E para nós que estamos na igreja, às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente está tão longe de Jesus. Busca essa presença todos os dias. Dê liberdade para o Espírito Santo entrar na tua vida e transformar ela. É você que decide o que vai acontecer com a sua vida. É você, o inimigo, ele não tem poder para derrubar a gente, não. Somos nós que damos poder para ele derrubar. Na minha vida, ele não vai me derrubar mais, não. Muitas vezes ele me derrubou, sabe com o quê? Palavras malditas. Você não vai dar conta. Isso não vai dar certo, não. Não. O Senhor, ele vai falar, vai dar certo sim. Vai dar certo sim.
E hoje eu quero dizer para vocês, vai dar certo. A transformação vai vir. É cura? Vai vir. É um milagre? Vai vir. É uma porta de emprego? Vai vir. Mas primeiro nós temos que buscar o reino do céu. Como é que é? Primeiro temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vai sendo acrescentada. É o que está acontecendo na minha vida. Aleluia. Então não deixe de beber esta água, de se alimentar desta palavra. Porque tudo aquilo que você precisa está aqui. É uns traumas que precisa ser tirado, está aqui. É uma dor que você carrega, um espinho na carne, como Paulo, está aqui. Para ser tirado de você. E muitas das vezes o espinho não vai ser tirado. Eu tenho um espinho que dói muito em mim. O Senhor ainda não tirou. E creio que se Ele também não quiser tirar, amém. Porque consequência, elas geram consequência. E uma coisa eu quero dizer que a gente temos que parar de falar palavras que machucam as pessoas. Parar de lançar sementes que machucam pessoas. Jesus, ele andou com traidor, com um ladrão, com um assassino, com a mulher prostituta, com a mulher em adultério, com um cego, com um paralítico. Mas o Jesus, ele sempre pergunta para a pessoa, você quer ser curado? É você que tem que dar essa permissão para Deus. E Jesus, ele não tratou mal. Ele abraçou, ele cuidou. E o que Jesus quer da gente é que a gente abrace as pessoas. Eu era muito ignorante. E eu fui vendo ao longo da vida que eu machuquei muitas pessoas. E eu não quero fazer isso nunca mais na minha vida. Eu quero abraçar, eu quero amar aquelas pessoas que me rejeitaram. Eu já amo, eu amo. Tinha pessoas que eu odiava, tinha pessoas que eu odiava porque me feriu, que me machucou. Hoje eu não odeio mais. Eu faço é amar, orar por elas, para que elas sejam abençoadas. É isso que nós temos que fazer. E uma coisa eu tenho para dizer para nós: não deixe que o inimigo apague o seu brilho. Não deixe que o inimigo coloque discórdia dentro da sua igreja. Porque o inimigo ele está fazendo isso nas igrejas. Ele está colocando a discórdia entre irmãos, porque unidade, união, ele não quer ter essa união, ele quer separar. Então não deixe que o inimigo venha abalar sua estrutura. Não deixe que o inimigo venha tirar de você a presença que você carrega. Porque a presença do Senhor já te deu. Muitas vezes ele fez isso comigo, mas hoje ele não tem mais poder na minha vida. Porque é Jesus, é Deus que é maior do que ele. E ele não vai querer que a gente permaneça firme na presença dele, porque ele sabe o que está nos esperando lá no céu. Aleluia, amém? Então, meus amados irmãos, é isso que eu tenho para dizer para nós nesta noite, né? Que a gente não venha deixar que nosso brilho apague aquilo precioso que o Senhor colocou em cada um de nós. Quando você for atacado, pode saber, porque alguém está vendo algo em você. Quando você for atacado, caluniado, fica feliz, sabe por quê? É sinal que você está fazendo a coisa certa para Deus e deixando de fazer as coisas erradas do mundo. Então, para nós é posicionamento. O Senhor está querendo posicionamento, assim como o Senhor cobrou de mim posicionamento para gravar essas lives, para poder levar essa mensagem para várias pessoas. Se você sentir vontade de gravar, ore para o Senhor. Senhor, é da tua vontade? Porque eu estou aqui não pela minha vontade. Eu estou aqui pela vontade de Deus. Porque eu não gosto de gravar vídeo. Eu não gosto, eu não sou muito assim, né? Mas é o Senhor que vai nos capacitando. Então, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Porque senão, naquele grande dia, o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não quero ouvir isso. Porque se eu ouvir isso, eu sei que eu vou para o inferno.
E nós não queremos ir, né? Então, minhas amadas, meus irmãos queridos em Cristo Jesus, vamos abraçar mais, amar mais, mas se ame primeiro. E quando você se ama primeiro, você dá conta de amar o próximo. Dependente se vai vir chicotada, se vai vir paulada, se vai vir palavras, cabe a você absorver. Absorve só as coisas boas, tá? Vai absorver coisas ruins, não. Tá bom? Tá fugindo? Não pode fugir. Yara, você é usada, Yara. Não fuja do seu propósito. Bruna, você é luz também, minha amada. Você é luz. Então, gente, obrigado por este momento. Eu vou estar editando o vídeo, vou colocar no canal do YouTube. Vocês entram lá, comenta, compartilhem. Eu não gosto muito de pedir essas coisas, não, mas diz que tem que fazer, né? Para que o YouTube ele faça com que os vídeos sejam alcançados. Amém? Então vamos orar? Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele. Já agradeceu a Ele hoje? A gente faz tantas coisas erradas, né? Hoje aconteceu um fato que me deixou um pouco triste, mas eu sou falha, né? Nós somos falhos, nós estamos aqui para buscar a cura. Amém? Quando um homem judeu viu a sede que a... Não sou bolo de cantar não, mas o louvor é para Jesus, amém? Ele conheceu todos os meus erros. Jesus, ele conheceu todos os meus erros. Ele sabia que eu estava suja e que eu precisava da água dele para ser limpa. E assim como eu fui limpa por Jesus, eu desejo isso para a sua vida. Para você que está aí no mundo dizendo, Deus não olha mais para mim, Jesus não me ama, Ele ama. Sabe por que Deus ele ama você? Porque Ele deu o único filho dele. Pela minha vida, pela sua vida. Então não fica ouvindo a voz do inimigo, não. Fala, Senhor, eu somente quero ouvir a tua voz. Me ajude a ouvir a tua voz. Eu não quero mais, meu Pai, viver nessa depressão, nessa ansiedade, com os meus traumas. Me ajude a limpar a casa, Pai. Eu preciso dessa transformação. Eu preciso dessa água. Eu preciso ser limpa. Eu preciso ser liberta. Eu preciso ser transformada, mas eu preciso deste encontro com o Senhor. Deste encontro com o Senhor. Quando você ter esse encontro com Jesus, você vai sentir o que eu estou sentindo. É emoção, é gratidão por tudo que Ele fez pela minha vida. Ele não me rejeitou pelos meus pecados passados, não. Não, Ele não me rejeitou. Ele me amou, Ele ainda me ama. Então, volte para Jesus. Para nós que estamos na igreja, busquemos mais a santidade e a presença de Jesus. Que nós venhamos nos posicionar mais e mais e leve a palavra, leve o louvor, não fica com medo, com vergonha de louvar, com vergonha de levar uma saudação, com vergonha de falar para os seus amigos na escola, no trabalho, na fila do ônibus, na fila de um banco, no supermercado. Não tenha medo de levar aquilo que o Senhor confiou em você. Pessoas estão aí no mundo precisando de uma palavra, precisando de você, precisando de nós, então venhamos levar essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus que eu te peço, que o Senhor venha alcançar essas vidas, Pai, que entraram nessa live aqui agora, e os que vão ver essa live depois, Pai, toque no corações delas, toque na vida delas, blinda elas do alto da cabeça a plantas dos pés. Amém? Glória a Deus. Então, até a próxima live, creio que vai ser na quinta-feira, os mesmos horários. Tá? Eu vou estar vendo direitinho, revendo direitinho. Se vai ser os mesmos horários, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Que Deus abençoe. Se eu esqueci de falar o nome de alguém, me perdoa. Porque às vezes quando eu tô lendo ou tô vendo alguma coisa, eu não vi o nome. Mas eu acho que eu falei o nome de todo mundo. Então, Charlene, minha amiga, tenha uma boa noite. Pastora Meire, Yara, Bruna, Pastor Mauro. Pastora Cristina, se eu não me engano, pastora Cristina. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Amém? Até a próxima live, em nome de Jesus. Fique com Deus. A paz do Senhor para todos, uma boa noite, em nome de Jesus.